muito comum a gente falar que a essência do empreendedorismo é descobrir a dor do mercado e buscar uma solução para essa dor, né? Pois hoje aqui no Rumo Certo, a gente vai falar de forma mais intensa sobre dor, num outro sentido aí, mas trazendo para um segmento onde essa palavra tem uma identidade muito grande. Vamos falar sobre investimento, sobre gestão, sobre tendência, sobre inovação para a área da saúde. Então está aqui comigo um especialista no assunto, Rafael Kenji, é médico, investidor e CEO da FHE Ventures. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado também pela sua disponibilidade de conversar com a gente, de compartilhar conhecimento. E antes da gente entrar no assunto especificamente, falando de inovação, de investimentos para a área da saúde, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, até como investidor também, além de médico, e do trabalho que você desenvolve à frente da FHE Ventures. Perfeito, muito obrigado pelo espaço, é um prazer enorme. Eu sou médico de formação, mas eu trabalho com a área de inovação já há cerca de 10 anos. Já ajudei a construir cerca de mais de 100 startups, porque as startups nada mais são do que empresas que são inovadoras com alto potencial de escalar e de arriscar. Então, já há cerca de 10 anos eu trabalho com esse tipo de empresa, né? Que é uma empresa que tem um risco muito grande, mas também tem um potencial muito grande, né? Onde a gente consegue realmente curar a dor das pessoas, a dor do mercado e não apenas a dor do paciente, para levar soluções para o mercado, soluções que podem melhorar a vida das pessoas. Então, seguindo essa trajetória de desenvolver startups, né, no mundo da saúde, também na área da educação, eu pude ver que eu conseguia ajudar mais pessoas e atender muito mais pessoas do que na própria assistência médica. Então, eu já passei por algumas empresas de telemedicina que já fizeram milhões e milhares de atendimentos, principalmente durante o pico da pandemia de Covid-19, onde eu pude ter uma assistência direta na área de gestão e na área de empreendedorismo, em momentos como a falta de oxigênio na região norte ou então nos picos da pandemia, onde a gente teve a doença junto com dengue, H1N1, onde eu pude ver que trabalhar com startups, trabalhar com empresas que resolvem as dores do mercado na área da saúde, poderiam me possibilitar uma chance de atender ainda mais pacientes do que se eu tivesse exclusivamente na área da assistência médica, como um médico tradicional, né? Então, eu acabei seguindo para a área da inovação, a área da gestão, do empreendedorismo, saindo um pouquinho da assistência médica, que é basicamente atender pacientes. E a FHE é uma health tech? A FHE é uma Venture Builder. A Venture Builder nós também falamos que são fábricas de startups, que são instituições, né, são sociedades, onde a gente tem um desenvolvimento, uma aceleração das startups. Então, como uma Venture Builder, nós colocamos todo o nosso aporte tecnológico, nosso aporte de abertura de mercado, de fazer conexões, de network. Então, nós fazemos um investimento não financeiro, mas econômico em startups do segmento de saúde e de educação. É como se nós fôssemos uma evolução das aceleradoras de startup, onde a gente vai realmente investir nessas startups. Hoje nós temos 11 startups do portfólio, nossa meta é chegar até 50 nos próximos 4 anos. E nós investimos nessas startups fazendo todo o processo de aceleração e de desenvolvimento delas. Startups de saúde e de educação. Agora me diga, para além da escolha da profissão, da medicina, você tinha sempre essa veia aí mais para investimento, mais como investidor, mais essa preocupação em buscar soluções também de forma geral? Já era um pouco isso no teu DNA? O meu grande propósito em escolher a medicina não foi curar pessoas, salvar vidas, porque eu acho que várias outras profissões fazem isso, né? O meu grande propósito em escolher a medicina era salvar vidas. Era aliviar o sofrimento, não era salvar vidas. Era aliviar o sofrimento, porque o médico ele tem a grande possibilidade de entrar dentro do sofrimento das pessoas, dentro da casa das pessoas, e realmente eu pude ver ao longo da minha formação que eu poderia aliviar esse sofrimento de formas diferentes.
Então, eu descobri no meio da faculdade, com grandes líderes que foram meus mestres, meus tutores ao longo da faculdade, que eu poderia aliviar o sofrimento das pessoas sem necessariamente ter que fazer cirurgia, sem necessariamente ter que estar dentro de um consultório. Durante a minha formação, eu acabei fazendo estágio em algumas empresas. Isso era algo bem novo na minha época, porque aluno de medicina não fazia estágio em empresas, fazia sempre estágio em hospitais, em ambulância, ou até mesmo na própria universidade, mas eu acabei tendo a grande possibilidade, né, o grande privilégio de ser estagiário na área de conteúdo, na área comercial, em outras áreas, até a área de tecnologia de outras empresas. E com isso eu pude ver, né, a história de médicos que também faziam outras coisas além da assistência. Então tinham cardiologistas que trabalhavam com tecnologia, com telemedicina, anestesistas que também trabalhavam com educação médica, e eu pude abrir um pouco mais o leque de possibilidades. Foi aí que eu conheci o Movimento Empresa Júnior, que foi o grande berço da minha formação como empreendedor, que hoje o Brasil ele é representado como o maior polo de empresas juniores do mundo, né? Então tem empresas juniores espalhadas em todos os estados brasileiros, e no meio para o final da minha faculdade eu tive a possibilidade de, junto de mais 7 amigos, fundar hoje a Medic Júnior, consultoria em saúde, que é uma das maiores empresas juniores do mundo e hoje é a grande referência no Brasil. Já passaram por lá mais de 100 alunos de medicina que também têm essa veia empreendedora, têm esse desejo de empreender, mas não sabia como, e também aprende um pouco nessa trajetória com alunos de graduação de outros cursos, como administração, direito, engenharia. Isso abre muito as nossas possibilidades, né? Porque é uma complementação da graduação. Então foi assim que começou a surgir o meu interesse pela área do empreendedorismo, pela área do investimento, mas mesmo assim, como toda faculdade de medicina, né, que puxa a gente um pouco mais para a parte tradicional, eu acabei seguindo ao final da faculdade para uma área cirúrgica. Eu acabei fazendo um estágio nos Estados Unidos e no México, na área de cirurgia geral e cirurgia torácica, mas lá nos Estados Unidos mesmo que eu fui decidir que eu queria fazer gestão, que eu queria fazer inovação, vendo toda a tecnologia que tinha os hospitais dos Estados Unidos, que tinha a própria universidade que eu estagiei também. É, muito bom, né? Porque as nossas faculdades técnicas demais, elas carecem um pouco também dessa informação dessa formação empreendedora, né? E todo todas médico... as áreas. Todas as áreas, A gente não aprende no ensino básico isso, a empreender, né? O que deveria. E o médico, como muitas outras profissões liberais também, são empreendedores do seu próprio negócio, do seu próprio conhecimento, né? Carecem muito até para manter um consultório eficiente, com gestão, né, eficiente, equilibrada, precisa de muita informação de empreendedorismo mesmo, né? Agora, é curioso também como a gente tem usado muito aqui a liberdade de usar a expressão, a palavra dor para resolver problema, né? E ela tem essa relação muito forte, é quase que um roubo desse termo que é da saúde, que às vezes nos remete a algo sofrido, mas o empreendedorismo tem usado muito isso mesmo como para dar um alívio, né, em situações que você precisa ou no mercado, né? Você acha essa relação bastante justa? Dá para a gente dizer que da pandemia para cá se usou ainda muito mais essa expressão? Como é que você vê? Com certeza. Durante as pandemias e as guerras, né, que são os momentos de maior necessidade que a gente tem na humanidade, acelera-se muito mais a criação de inovação. Então, novas tecnologias surgem, novos equipamentos, né, como é o caso dos drones, dos próprios medicamentos, e no caso da pandemia, as vacinas, né, que teve um papel extremamente importante, essencial no combate à pandemia, e uma aceleração intensa no seu modelo de produção, testagem e validação. Então, durante as pandemias, durante as guerras, e agora a gente tem os dois ao mesmo tempo, a gente sempre tem uma aceleração do que nós chamamos de inovação. E principalmente na área da saúde, porque quando a gente tem uma grande necessidade de ajudar um volume maior de pessoas, a gente tem uma necessidade de criação de ideias inovadoras. Então, agora mais do que nunca, a gente tem sim a necessidade do surgimento de remédios, né, de soluções que vão curar essas dores do mercado.
Então, a gente pode, sim, utilizar esses termos com muita facilidade, né, e toda a licença poética possível para a gente poder realmente curar as dores do mercado. São dores intensas, são dores necessárias para a gente poder realmente solucionar os grandes problemas que a gente tem, principalmente relacionados à pandemia e agora, infelizmente, toda a questão econômica que a gente está vivenciando, de inflação, intensificado pela própria guerra também. Então, a gente vai ter cada vez mais a necessidade da criação dessas soluções. E não é à toa que as startups que mais crescem atualmente são, em primeiro lugar, as fintechs, que são as startups de economia, de finanças, os bancos digitais, e, em segundo lugar, as health techs ou as medtechs, que são as startups que resolvem problemas na área da saúde. Então, a gente tem esses dois modelos de startup justamente por causa da situação que a gente está vivendo atualmente, né? Da situação global e que se reflete também na situação brasileira. Pois é, quando a gente fala de saúde mesmo e relacionando com tecnologia, é muito estreita essa relação, né? Muito da tecnologia favorece a saúde está muito buscando de soluções na tecnologia mesmo. Mas eu digo na questão de gestão, de investimentos também, essa área tem acompanhado as tendências, as mudanças, ou mais do que as questões técnicas que a tecnologia tem favorecido aí para a produção de vacinas ou de outras soluções, de equipamentos, inclusive. Mas eu digo, enquanto gestão financeira, a saúde também tem acompanhado as mudanças, as necessidades, a tecnologia tem sido usada também. Como é que você vê? Até mais do que as outras áreas, inclusive. O investimento em saúde, ele ainda cresce, né? Apesar de uma desaceleração desse crescimento por conta de todo o contexto econômico mundial do que a gente vive, ainda existe uma aceleração do investimento nas startups de saúde, né? Nas empresas de saúde como um todo. A gente está vendo na área da saúde uma verticalização da saúde, inclusive. Então, pequenos grupos de grandes nomes na área da saúde, grandes hospitais estão comprando hospitais menores e a gente está tendo essa verticalização, então hospitais comprando redes de laboratórios, de análises clínicas, de próprios hospitais menores, redes de farmácia comprando outras, laboratórios fazendo fusões, aquisições. Então agora, mais do que antes, a gente está tendo inclusive um movimento financeiro muito grande na área da saúde. Muito porque a dor ela ainda existe, né? A dor da pandemia, a dor de atendimento em áreas remotas, a dor de ampliar o acesso. A gente sabe que hoje mais de 70% da população brasileira é SUS dependente. Então o SUS é o maior e o melhor no papel, né? O melhor modelo de atendimento que existe no mundo, referência no mundo inteiro. Deve ser incentivado, deve ser investido, e nós sabemos que mais de 70% da população brasileira é 100% dependente do SUS. Então, a gente tem pessoas que precisam de um atendimento um pouco mais rápido e a gente tem empresas que buscam solucionar essa dificuldade do atendimento em algumas áreas. Então, a gente precisa pensar também, lembrar que SUS não é só fazer cirurgia, não é só fazer atendimento médico. A vacinação nos postos de saúde, ela é SUS, 100% do SUS. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também é SUS e é uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. E a gente tem, sim, um grande volume de dinheiro sendo investido anualmente nesse sistema público. Mas a gente também tem uma carência muito grande de uma parcela de uma população gigantesca do Brasil, né, pelo tamanho do nosso Brasil, não só territorial, mas também populacional, que depende desse sistema. Então, por conta disso, a gente precisa de soluções inovadoras que possam nos ajudar a resolver esse problema de acesso, de atendimento e de escala. Então, foi por isso que surgiram as clínicas populares, que surgiram os atendimentos virtuais por telemedicina, que também foram responsáveis por desafogar, né, desengargalar os sistemas de saúde, né, principalmente durante os picos da pandemia. Então, nada mais do que necessário, né, e também atual, essa necessidade de investir um dinheiro volumoso dentro das startups de saúde, dentro do mercado de saúde como um todo.
você me instigou a duas outras perguntas que quero deixar para o próximo bloco aí, sobre essa questão da verticalização e de oportunidades também nesses segmentos. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Rafael? Na sequência a gente continua nessa conversa, tá bom? E você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo. A gente volta em instantes. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre investimentos, sobre inovação e oportunidades também na área da saúde. Aqui comigo um especialista no assunto, Rafael Kenge, médico, investidor e CEO da FHE Ventures. Rafael, a gente terminou o bloco anterior e eu lhe provocava mais informações sobre duas questões que você tinha colocado, que era dos investimentos verticais ou dos crescimentos verticais e na área da saúde e também de oportunidades, né? Citando inclusive demandas e necessidades e dores que a gente tem ainda no sistema público de saúde. Mas eu lhe pergunto, os investimentos verticais ou a verticalização que a gente tem visto na área da saúde é visto de forma positiva também? Isso gera uma centralização de alguma maneira? Como é que você vê esse movimento? É um polêmico. A gente tem pessoas que são a favor da verticalização, né? E tem pessoas que são contra a verticalização. Mas existe um ponto neutro, né? Que é uma verticalização olhando-se um cuidado horizontal do atendimento. Quando a gente tem uma verticalização do atendimento, né? Ou pequenos grupos que são grandes, né? Um pequeno número de grupos hospitalares comprando redes de hospitais, comprando laboratórios, a gente tem sim uma centralização do atendimento. Então, tira-se da mão do paciente uma possibilidade de escolha. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um plano de saúde, esse plano de saúde é verticalizado, ele não tem mais uma possibilidade de ser atendido em vários hospitais ou vários laboratórios. Ele vai ser obrigado a ser atendido especificamente naquele número específico de unidades que compõem a vertical que ele paga, né, do plano de saúde dele. Então, isso tira um pouco a autonomia, tira um pouco o acesso do usuário, mas, ao mesmo tempo, pode facilitar a implantação tecnológica. Então, quando a gente tem um serviço único verticalizado, né, com plano de saúde, laboratório, hospital e outras instituições de saúde, a gente tem um compartilhamento de dados entre essas instituições, uma tecnologia única, muito mais facilmente aplicada, né, e introduzida. Então, a gente pode ter uma facilidade de uma ampliação do acesso mais escalável utilizando a tecnologia. Mas aí tem toda a questão delicada do assunto, né? Tira-se o acesso porque gera uma centralização de onde o usuário pode caminhar, ele perde um pouco a sua autonomia, o que não é o ideal. O ideal é sempre a autonomia estar na mão do usuário, a medicina voltada ao paciente, com ele no centro do cuidado. E, por outro lado, a gente tem uma facilitação de uma implantação tecnológica. Então, se o usuário ele for olhado no centro do cuidado, né, uma medicina baseada no paciente, com ele no centro do atendimento, a gente tem uma horizontalização do cuidado, apesar de uma verticalização do sistema de saúde, que é o que está acontecendo com alguns grupos hospitalares e laboratórios, fazendo fusões, aquisições, união com planos, né? Então a gente está vendo esse movimento muito fortemente. E a outra pergunta, né, é relacionada a nossa necessidade, né, principalmente no Sistema Único de Saúde. Eu acredito que a principal necessidade ela vem de um tripé, que é o acesso, a qualidade e a equidade, que são pilares do próprio Sistema Único de Saúde também. Então, a gente tem a necessidade de tecnologias que ampliem o acesso à saúde, principalmente em áreas remotas, em áreas onde o acesso não chega por uma dificuldade geográfica ou econômica ou até mesmo social, em algumas comunidades, regiões mais afastadas, no interior do Brasil, né, vendo o tamanho geográfico do nosso país.
Também melhorando a qualidade do atendimento, não basta levar acesso, tem que ser um acesso de qualidade, e equidade, que é a igualdade desigual, né? A gente fornecer ferramentas para que todos tenham os mesmos direitos na área da saúde. Então não basta ter um sem ter os outros dois. A gente precisa ter acesso, um acesso equânime, né, com equidade e de qualidade, e todos os três eles trabalham juntos, né? Eles precisam chegar da mesma forma e ao mesmo tempo em todos os usuários. Ótimo, né? Não, que essa seja a máxima, né? Quando a gente fala de saúde, principalmente aí, porque a gente lida com pessoas, enfim, né? Precisa ser pragmático enquanto investimento, é claro. E aí eu quero voltar naquela questão da verticalização lá, que enquanto investimento talvez isso seja o bom negócio do momento, e é a tendência mesmo. Mas e aí eu pergunto qual é a contrapartida nessa humanização? Que você disse, sim, a medicina tem também por essência, quase que por juramento, esse compromisso aí, né? De atendimento às pessoas, de resolver dor literalmente mesmo. Mas então, nessa humanização, como é que se dá esse equilíbrio? Eu digo isso porque em todos os negócios que a gente tem tratado muito aqui, quando se fala de gestão de negócios e de transformações e de mudanças, a máxima sempre é a humanização, né? Tratamento cada vez mais humanizado com o paciente, com o cliente, né? Aqui no caso, com o paciente, que não deixa de ser um cliente de certa forma também, o né? usuário. Então. E como é que se dá, então, esse equilíbrio, se o investimento é necessário, a tecnologia favorece, há uma tendência, né? E com a inovação cada vez maior na área da saúde. Mas como é que a saúde, ou esses segmentos, ou investimentos nessa área, têm tratado essa questão, dessa tendência também das relações de trabalho e das relações de consumo cada vez mais humanizadas, onde o cliente tem cada vez mais atenção, né? Uma atenção quase que personalizada, né? Se a gente centraliza os investimentos, talvez, como a gente vê muito, é muito comum nos laboratórios principalmente, né? Mas ali, mais do que tirar o sangue, colher o resultado e fazer a análise, é um atendimento humanizado que me faz voltar àquele laboratório, inclusive, né? Como é que se dá esse equilíbrio aí, pensando no pragmatismo do investimento? Beleza. A verticalização, ela acompanha também o aumento do investimento financeiro nessas instituições. Então, nós estamos vendo com essas fusões, aquisições que estão acontecendo no mercado de saúde, um investimento intenso, né, de muitos milhões de dólares nessas instituições, que, por consequência, estão melhorando a qualidade do seu serviço em formato de tecnologia, em formato de qualidade mesmo do serviço prestado, porque mais dinheiro está envolvido, né? A gente sabe que a gente consegue comprar mais tecnologias, mais equipamentos, aumentar o número de leitos, né? Reformar as instituições. Então, a gente está vendo que com essas movimentações financeiras, a gente tem também, por consequência, uma melhoria da qualidade do serviço fornecido, porque mais ferramentas são entregues nesse atendimento, né? E não só uma melhoria da qualidade para o usuário, que é o paciente, mas também para um outro usuário, que é o profissional de saúde, né? Então, a gente tem realmente uma melhoria da possibilidade dele realizar o seu atendimento, sempre com o cuidado de trazer aquela teoria que eu disse agora, que é a medicina baseada com o paciente no foco do cuidado, né? E ela vem atrelada a uma outra teoria, que é a medicina baseada no valor. E não é o valor financeiro, é todo um valor integral que a gente tem para o usuário, né? Que a gente pensa nele não a curto prazo, mas a longo prazo. Eu posso gastar um pouco mais de dinheiro a curto prazo, mas para economizar a longo prazo, porque eu vou ter um paciente que ele vai viver melhor, com a melhor qualidade de vida, e ele vai viver mais, ele vai gerar mais retorno financeiro, não só para as instituições de saúde, mas para como a economia como um todo, né? E um grande exemplo disso é o próprio tratamento do câncer. Quando a gente pensa no tratamento do câncer com a medicina baseada no valor, eu posso gastar mais dinheiro na prevenção, até mais do que eu gastava antes, mas esse dinheiro gasto na prevenção, ele vai me economizar pelo menos 4 vezes mais num tratamento, porque eu vou ter tratamentos precoces, diagnósticos precoces, evitando tratamentos mais caros, mais internações,
e eu vou dar uma vida maior para o paciente, uma qualidade de vida maior. Então, ele deixa de ir para estágios avançados do câncer, ele deixa de morrer por conta de um câncer, né, quando ele é precocemente diagnosticado e tratado, e a gente tem uma pessoa com uma vida produtiva um pouco maior, ou até muitas vezes muito maior, né, na sociedade. Então, a gente tem uma movimentação financeira muito maior. Essa pessoa ela vai gastar mais dinheiro, é porque ela vai viver mais. Então, isso tudo é um ciclo. A gente tem, inclusive, uma outra teoria que nós chamamos de Triple Aim, que a gente até ampliou ela para Quadruple Aim ou Quintuple Aim, que é quando a gente tem uma melhoria da qualidade do atendimento com uma melhoria do acesso, diminuindo custos desnecessários, principalmente na medicina preventiva, a gente tem toda uma melhoria da qualidade do serviço que a gente oferece ao usuário e a gente diminui gastos dentro das instituições de saúde. Então, é realmente um tripé. E o quarto ponto, né, do Quadruple Aim, é a satisfação no trabalho. Quando a gente tem profissionais de saúde trabalhando mais satisfeitos, a gente tem a qualidade do serviço melhorada. Quando a gente tem a qualidade do serviço melhorada, a gente tem pessoas que vivem mais, são melhores atendidas e todo um serviço de saúde que ele funciona melhor. Então, quando a gente tem o serviço verticalizado, pensando horizontalmente, né, pensando no usuário como centro do cuidado, com a medicina baseada no valor, a gente tem todos os pontos desse Quadruple Aim atualizados e utilizados, e a gente tem um atendimento muito mais humanizado, mais impactante para a vida do usuário, e a gente tem uma economia financeira, porque o usuário ele é melhor atendido, ele vive mais satisfeito, e como consequência ele vai acabar gastando mais dinheiro com exames ao longo da vida, porque ele vai ter um tempo de vida muito maior, né? Isso que a gente quer, um tempo de vida maior e melhor, com mais qualidade. Ótimo. Não, saúde é produtividade, né? É resultado. E a gente usa aí o termo dor e usa saúde para tudo também, né? A gente fala de saúde financeira nas empresas, a gente está sempre remetendo a isso que é mais importante na vida da gente. A gente sempre diz, né? Temos saúde é tudo. Você está bem? Está com saúde, está tudo. E é uma máxima mesmo e vale para os negócios. Bom que a gente tenha tecnologia para ajudar, para favorecer, que a gente tenha profissionais buscando também soluções e fazendo essa ligação, né? Como você faz no caso com a saúde diretamente. Eu imagino muito da medicina, da cirurgia lá, você use nas suas decisões também. Fico muito feliz que a gente tenha esse cenário. Conversaríamos por muito mais tempo aqui sobre esses assuntos, porque eles são pertinentes, são diários, valem sempre e cada vez mais. Mas a gente precisa encerrar o programa de hoje por aqui, Rafael. Doutor Rafael Kenji, agradeço muito a sua participação, as suas informações aqui. Fico muito feliz que a gente tenha profissionais da medicina com essa visão também horizontalizada, que é muito interessante, claro, vertical, com um pensamento horizontal. Muito, muito bom. Fico muito feliz com essa sua avaliação de hoje. Obrigado, doutor. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Muito obrigado, foi um grande prazer. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente aqui também. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço, com saúde e até mais.